Meu tripé hoje não quer colaborar. Olá, tudo bem, Márcia? Tudo bem, Rafael? Deixa eu achar uma musiquinha aqui que eu separei pra gente. Deixa eu ver aqui. Tudo bem, gente? Boa tarde. Tinha separado uma musiquinha legal aqui, mas não tá rolando. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. E aí, Rafa, tudo bem, querida? E faça a mesma puro mal de sempre, ainda. Achei a música que eu quero partilhar. Ótima notícia para quem tá querendo performance. Com a tecnologia Lenovo, você vai sempre Pular anúncio, né? E aí, gente, me falem, tudo bem? Vamos esperar mais um pouquinho pra gente começar? Ó, daqui a pouco, né, Rafa? Só alegria, né? Eu adoro essa tua frase. Vou deixar um pouquinho o volume aqui. Dá pra me ver bem, Rafa? Fala aí. Se dá pra ver bem aqui, a qualidade, né? A luz tá boa. Às 5 horas de sábado, né? Sol na rua, não sei aí. Eu tô em Florianópolis. Às vezes o pessoal ainda tá tentando dar uma volta, né? Mesmo sem poder sair muito. Se for preciso, eu pego um barco, eu remo por 6 meses como peixe. Vamos aguardar um pouquinho. Som bom? E a música dá pra ouvir? Vamos curtir uma musiquinha então, por enquanto. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a Aqui, aí muito sol, mais súbita aqui que a também. lágrima. Aqui tá quente Viaja também, toda tá força, calor. instante de saudade Tem sol. Eu chego pra Mas dizer tá um que eu dia te ver. bacana, assim, né? Um dia bonito. Então a gente... A vida boa com você. Essa música é linda, né? Eu quero partilhar a vida boa com você. Falar em compartilhar, eu já compartilhei aqui a live de hoje para algumas pessoas. Vou fazer mais um pouco isso. Por favor, me dê uma chance de viver. Que amor tão grande tem que ser. Oi, Dani. Tudo bem, querida? Chegou. Seja bem-vinda. Eu só tenho 80 anos pela frente. Vamos lá, então. Falar de mente, Por favor, mente me dá uma rígida, chance de viver. mente flexível e mente líquida. Nós vamos falar disso hoje. Tá? Bom, gente, eu costumo não demorar muito, né, no início das minhas lives, né, porque eu acho que é importante respeitar também quem chegou no horário e tudo mais, né. Então a gente vai começando aqui, quem chegar, chegou e vamos embora, tá? Se vocês quiserem, então, compartilhar com mais alguém aí, que de repente alguém poderia se interessar pelo assunto e tal, os coraçõezinhos também ajudam, né, a divulgar. E aí a gente vai, então, começar, beleza? Então, vamos lá. Chegou mais gente aqui, Nica Martins, não conheço, mas seja muito bem-vinda, tá, gente? Assim, às vezes pelo nome a gente não, né, até pode conhecer, mas pelo nome que tá aqui, a gente não reconhece às vezes, tá? Mas todos muito bem-vindos, é muito legal poder ter vocês aqui para conversar um pouquinho, tá? Eu realmente, eu tô achando que a minha luz tá ruim, eu vou dar mais se fica assim melhor. Não sei, tenho a impressão que assim ficou melhor. Me dê um ok aí. Rafa, me ajuda aí, meu assistente técnico. Tá bom aí a luz? Ai, Angélica, querida, que bom. Viu? O pessoal tá chegando aos pouquinhos. Gente, então vamos lá, tá? Então, assim, Minuto Terapia é um espaço de a gente trazer algumas ideias e compartilhar algumas ideias que, no caso, eu trago às pessoas e hoje eu tô aqui com vocês para falar de um tema que me interessa muitíssimo, é meu tema de pesquisa, tá? Eu estudo bastante sobre esse assunto, um assunto que está comigo todos os dias, no dia a dia, que é o processo da flexibilidade, da rigidez, né? E oi, Conceição, tudo bem, querida?
Que bom que tu veio, fico feliz de te ver aqui. Então, assim, é um assunto que tá sempre comigo. Ó, a Ana Lu também chegou. Eu vou ter que parar de falar, porque senão eu vou ficar aqui só dando boas-vindas. Então, gente, assim, ó, é um assunto que me interessa muito, falar sobre flexibilidade ou inflexibilidade, porque é um assunto que eu lido muito no dia a dia, né? Então, eu sou psicóloga clínica, para quem não me conhece aí, que tá chegando pela primeira vez e tal. Eu sou psicóloga clínica, trabalho em consultório muito, assim, com muitas pessoas, e eu tenho um perfil de paciente, assim, que me procura, assim, comumente. Oi, Simone! Flávia Tavares! Que bom! Luana! Ai, comecei a ficar contente agora, mais gente chegando. Gente, legal, obrigada, viu? Família também que tá por aí, bacana. Então, esse assunto me interessa muito e é um assunto que vem muito para mim em consultório, né? Eu atendo muito esse perfil um pouco mais inflexível, né? Um pouco mais rígido, né? E aí eu quis trazer uma proposta, assim, de vamos pensar um pouco mais sobre alguns estilos de mentes, né? Estilos de mentalidade, né? Eu falo bastante sobre mindset, né? Oi, Simone, querida. E eu falo bastante sobre o mindset, que é mentalidade, né? Baseado na Carol Dweck. Tem vários vídeos meus no meu canal do YouTube falando sobre isso. Porque é um tema que me interessa, eu acho isso importante, a gente cuidar do nosso modelo mental, né? Porque tudo, né? São as nossas interações com o mundo, com a vida, né? Na vida adulta. Mesmo quando a gente é adolescente, criança, a gente, né, já tem a nossa mente ali, né, formando e tal. Mas quando a gente é adulto, que a gente cai no mundo, né, para trabalhar, para viver, para interagir, para ter família, se relacionar afetivamente, a nossa mente tá ali, né, no comando ali, né, na linha de frente. Oi, Ju, oi, Francisco, Cláudio, sejam bem-vindos, tá? Então é isso, gente, assim, ó, fiquem abertos para perguntas, para fazer perguntas e interagir aqui, tá? Eu até vou ver se tem alguma conversa, já algum comentário, além do oi, tudo bem, saudades, enfim, não, por enquanto não, mas fiquem sem som, você não tá ouvindo? Gente, alguém mais não tá ouvindo? O Francisco não está me ouvindo, alguém mais não tá me ouvindo? Fala aí, por favor. Renata Lima, bom dia, boa tarde, seja bem-vinda. Gente, me falem aí se tem mais alguém que não está ouvindo o que eu tô falando, além do Francisco. Porque às vezes pode ser alguma coisa lá no equipamento do Francisco, né? Tem mais alguém que não tá me ouvindo, gente? Por favor, me dê um toque. Rafa, tá por aí, Rafa? Ah, a Ju tá ouvindo normal. Então, Francisco, dá uma olhadinha, pode ser você aí que tá com algum problema no teu aparelho. Ó, Simone também tá com som. Oi, Jô, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Ó, normal. Ah, agora ok. Então tá bom. Gente, vamos lá. Então é o seguinte, ó. Eu gostaria de ler uma frase para vocês aqui, um textinho bem legal, que é assim, ó. Eu vou dar um conceito de o que é flexibilidade mental, tá? E aí depois eu vou falar também desse autor aqui, que é o autor que eu me baseei aqui para falar um pouco desses 3 conceitos de mentalidade rígida, flexível e líquida, tá? Então, beleza, olha só. Presta atenção. Flexibilidade mental é muito mais do que uma habilidade ou competência. É uma virtude que define um estilo de vida e permite às pessoas se adaptarem melhor às pressões do seu meio. Tudo que a gente precisa se adaptar às pressões do meio, né? Porque não tá fácil, né? Uma mente aberta tem maiores probabilidades de gerar mudanças construtivas que deem como resultado uma melhor qualidade de vida e capacidade de enfrentar as situações difíceis. Então, esse é o meu tema, né? Então, vocês vejam que, assim, não tem como não gostar desse tema, porque esse tema, para mim, ele é fundamental como psicóloga, né? Palestrante, também dou muita palestra para pessoas, né? Um grande número de pessoas, e, assim, eu preciso trazer isso sempre à tona para as pessoas, né? Bom, como que tá o meu modelo? Como é que é o meu estilo, a minha forma de mentalidade, tá? Então, olha só, eu peguei esse material desse livro aqui. É um livro de bolso, tá? Mas ele é muito legal, do Walter Ries, ele é uma tradução, né? Alguém traduziu, agora não lembro o nome do cara que traduziu, mas enfim. Esse é o autor, tá? Ele não é brasileiro. E a letra, a arte de ser flexível, então ele fala aqui, ó. De uma mente rígida a uma mente livre, aberta à mudança, né? Então,
esse livro é pequenininho, mas ele é muito conciso, mas ele tem muita coisa boa, tá? Muita coisa boa mesmo. Então, super indico esse livro para vocês, tá, gente? E aí, os conceitos eu trouxe dali, inclusive de mente líquida, que ele fala, né? Apesar que ele trouxe isso de um outro cara que daqui a pouco eu vou citar para vocês também, que é o que fala dessa questão de líquida, né? Esse conceito de líquida. Vamos lá, então. Gente, vamos lá aqui. Eu quero falar, vou começar para vocês o que é uma mente rígida, tá? Vamos conceituar a mente rígida. E vocês vão, Jonéia, mas como assim? Então isso é só, né? Vão perguntando o que vocês acharem aí que vem na mente aí que vocês gostariam de saber. Aqui não tem assim, sei tudo, não sei tudo, tem quem tá aqui também não sabe tudo. Vamos ser flexível, né? A gente sabe e tem muita coisa para saber ainda, para aprender, e até do que a gente sabe, às vezes a gente precisa questionar, né? Ter um pensamento crítico aí, ver, pô, é isso mesmo? Tem outras ideias? Então, eu tô muito aberta. Estejam também, esse é o convite que eu faço para vocês aqui, pra gente poder aprender mais até, né? Tá? E não ficar preocupado em perguntar, interagir e tal. Beleza, gente? Tudo bem até aqui? Qualquer coisa, vamos lá. Mente rígida, então, tá, gente? Olha só. Uma mente rígida, a primeira coisa que é importante a gente saber, assim, ó, a propensão de adoecimento, uma pessoa que tem uma mente rígida, é enorme. Adoecimento psicológico e emocional, tá? Aumento de estresse, dores físicas, a questão de, assim, de afetar, porque é a interação que a pessoa tem com o meio. Uma coisa importante que eu acho que devo falar para vocês antes de a gente falar de conceito é o seguinte, ó, tá? Uma coisa que eu acho que vale a pena voltar um pouquinho. Oi, Carlos, seja bem-vindo, querido. O que compõe uma mentalidade? Só pra gente entender. Eu falo muito isso, eu e a Roberta Halp, quem quiser buscar lá nos meus vídeos, tem no IGTV, no YouTube e tal, no meu canal, tem muito falando sobre como que a gente formata, né, a nossa mentalidade, como é que a gente configura as nossas ações, os nossos jeitos de lidar com a vida, certo? Então, veja bem, só pra gente entender assim, fácil. A nossa mentalidade, ela se forma pelos nossos experimentos, pelas nossas vivências, desde bebê, desde vida lá na barriga da mãe. Ali a nossa percepção já começa a agir, né? Ela já está ligada, nossa percepção emocional, né? Que é mais a área do cérebro, né? Que a gente chama mais do hipocampo, mais da amígdala, né? Onde são os registros das nossas emoções. Isso a gente já pega desde na gestação. Depois a gente vai formando o nosso cérebro, que é a parte mais cortical, né? O pré-córtex, que a gente vem a parte que a gente desenvolve de interpretar, a gente começa a interagir com o mundo e discriminar esse entendimento com o mundo. E aí, então, todas as informações estão fazendo a gente criar um modelo mental, né? Um formato, ou formatos da nossa mentalidade, que acaba sempre predominando. Então, só para vocês verem de onde que isso surge, né? Mentalidade vem de onde? Vem em todo esse contexto de vida, desde do momento que a gente começa a existir, né? Bom, e aí assim, ó, todo o estilo dos nossos pais, a nossa educação através da família, né? Todas as experiências que a gente vive, circunstâncias históricas, tá? E eu queria dar um exemplo para vocês, circunstâncias históricas. Como assim isso vai mexer na minha mentalidade? Vejam bem, hoje em dia a gente está vivendo uma situação muito difícil, né? Que é a pandemia. As crianças, eu vou pegar assim de 2 anos, 2, 3, 4, 5. A percepção que elas estão tendo do nosso mundo hoje, porque o nosso problema é mundial, mesmo que fosse só na região onde ela mora, se fosse só no Brasil, se fosse só na cidade dela, essa percepção que ela está tendo de que, por exemplo, ela não pode abraçar, que ela não pode beijar, que ela não pode, né, porque a gente não pode por causa do Covid, isso vai mais para frente trazer um formato, né, de mentalidade no sentido assim, de percepção do mundo, tá? Não necessariamente um formato rígido, flexível, líquido, não é isso que eu estou dizendo. Mas vai criar uma percepção de mundo, né? Onde vai fazer ela interagir de um jeito ou de outro. Então, as circunstâncias da nossa existência nos levam também a ter modelos mentais, tá? Então, tudo que a gente registra vai levar aí para um caminho, né? Então, experiências, vivências, estilos de família, cultura,
circunstâncias, né, como essa que eu falei da pandemia, né, um contexto histórico, enfim. E tem a questão genética também, que conta, tá? Então, assim, o tipo de temperamento que uma criança nasce, que a gente já nasce com temperamento, e eu tenho um vídeo sobre isso também lá no meu canal do YouTube, temperamento, personalidade e caráter. Então, o temperamento já nasce com a gente, isso também influencia o nosso modelo mental, tá? Beleza? Então, sabemos como forma a nossa mente. Ok, gente? Aí sim a gente vai falar dos 3 tipos. E aí, olha só, a mente rígida, tá? Então, ela leva fácil para o adoecimento. Então, isso é muito importante a gente entender. É fácil as pessoas mais rígidas adoecerem, tá? Então, a gente tem que ficar ligado nisso, né? Uma mente rígida não é negócio, tá? Mas é o que eu tenho, Jonéia. É como eu aprendi. Óbvio, eu tô falando de uma vida inteira, né? Então, evidentemente, a gente vai ter que trabalhar para mexer nisso, para mudar isso e tal. Mas tem saídas, isso que é importante a gente pensar, tá? Então, assim, o que acontece? A mente rígida, ela é muito apegada às suas ideias. Ela é muito apegada ao seu jeito de funcionar. Ela é muito apegada naquilo que ela acredita. E ela defende com unhas e dentes aquilo, né? Não abre acesso para outras, né? Para outras possibilidades, né? Não abre acesso para alternativas, não considera isso. Mas por que a pessoa faz isso, Jonéia? Porque é muito ameaçador às vezes para ela, né? A gente precisa entender, e eu sempre falo isso nos meus atendimentos, nas minhas consultas, nas minhas palestras, é o seguinte: a gente já nasce com uma bolsinha, e a nossa bolsinha é a bolsinha para deixar a gente, pra gente, né, tocar né, ficar lá no oceano, nosso oceano chamado mundo, e que a gente precisa sobreviver. Então, se eu tenho a minha balsa, e eu aprendi que na minha balsa eu tenho que ter uma mentalidade mais rígida, mais às vezes rigorosa com algumas coisas, mais inflexível, porque assim eu consigo viver mais seguramente, porque o nosso instinto é de sobrevivência e é de proteção, eu vou fazer, porque isso tem uma origem. A gente não se torna, não tem uma percepção de mundo mais rígida, né? Mais inflexível do nada. E a gente faz isso porque a gente quer se proteger. Então a gente não pode, desculpa a expressão, cair de pau em cima da gente mesmo, né? Autocompaixão é importante para quem é mais inflexível. Porque isso foi a forma que eu aprendi a como eu sei lidar com a vida. Mas, de novo, existem outras possibilidades. Eu vou falar da flexibilidade hoje, né? Para vocês verem que é possível. Isso também tem a ver com treino, tem a ver com se abrir para isso, né? Tem a ver com dar um primeiro passo para assim, bom, deixa eu tentar pelo menos, né? E eu tenho visto no meu consultório que as pessoas que entram um pouco mais nesse campo, assim, de, né, deixa eu experimentar, deixa eu ver como é que é, vamos junto, eu vou, né, mas deixa eu me arriscar um pouco mais, elas conseguem se sentir mais felizes, né, mais, sabe, desbravando o mundo de uma maneira um pouco mais segura também, porque vai buscando essa segurança aos poucos, mas vai encorajando, vai tornando a pessoa mais, né, com mais adaptabilidade, né, e deixando ela num sofrimento menor, porque as pessoas muito rígidas, elas sofrem demais por conta da sua rigidez. Elas sofrem com isso, porque elas acabam, às vezes, tendo problemas nos relacionamentos. Elas têm problemas nos relacionamentos no trabalho, né, com colegas. Elas têm problemas com os filhos, muitas vezes. Elas têm problemas no seu desempenho, né, em conquistar coisas, né, de ter sucesso. As pessoas inflexíveis, muitas vezes, elas têm dificuldade de avançar na vida em várias áreas. Então, isso traz uma infelicidade enorme para elas, entende? Então, assim, tem um sofrimento. E aí, à medida que a pessoa vai flexibilizando, ela vai sentindo uma sensação de liberdade. Essa semana, uma paciente minha tá nesse trabalho de ser mais flexível e mais autocompassiva e se acolher um pouco mais, mas avançar no seu desenvolvimento pessoal, né? E ela disse, nossa, eu tive um enfrentamento lá de uma situação X, que a gente acabou trabalhando em terapia e ela conseguiu, né, superar aquela rigidez, aquela inflexibilidade, o medo, né, de errar e tudo mais, muito autoexigente. E ela disse pra mim, nossa, eu senti muito livre quando eu consegui, sabe, transcender e ir um pouco além dos meus limites, e um pouco além das minhas exigências, né? E tudo bem se me criticassem, tudo bem se não achassem bom, mas eu resolvi me lançar um pouco mais, eu me senti muito livre, mesmo com rechaço, mesmo com crítica alheia, mesmo com eu vendo que talvez eu não estivesse agradando todo mundo, estivesse sendo perfeita, mas eu me joguei e assim, né? Não, você jogou, né? Você preparou para isso. E aí se sentiu muito liberta, né?
Esse foi um relato que eu tive essa semana, muito legal, assim, né? Então, muitas vezes a mente rígida, desculpa aqui a minha assistente, gente, a mente rígida, elas negam a realidade, sabe? Às vezes é melhor não mexer com uma realidade ou outra possibilidade de realidade. Não, essa minha é a segura, é a que eu tenho, é assim, né? Então, claro, tem outros traços, às vezes, que atrapalham pessoas, a pessoa no nível de arrogância, a pessoa muito intolerante. Isso atrapalha mais ela ainda nessa rigidez, né, e tal. Mas, às vezes, a pessoa faz isso, nem tem esse nível de arrogância, ou de prepotência, ou de querer ser melhor, ou ter poder, né, sobre o que pensa e quer impor aos outros. Mas, às vezes, é mesmo por muita insegurança, né. Quase sempre por insegurança, mas a pessoa realmente, ela nem quer prejudicar ninguém, ela só é rígida com ela mesma, né. Ela se cobra muito, né. E aí, a gente falando bastante desse termo negacionismo, né, os negacionistas às vezes estão dentro desse padrão mais rígidos, né? Então eles não aceitam, né, às vezes a opinião de alguém, não aceitam que o outro coloque e que possa, vamos conversar sobre. Quem sabe você tem ideia, tem razão, quem sabe? Deixa eu ouvir a tua verdade, deixa eu ponderar isso, quem sabe isso faz sentido, né? E se não faz sentido também tudo bem, isso é ser flexível, né? Eu não preciso concordar, então se eu sou flexível eu tenho que mudar minha opinião? Não! Eu posso continuar com a minha opinião, mas eu estou aberta a ouvir outras ideias, outros saberes, outras situações eu posso vivenciar para ver, né? Como é que é. Então, existe uma resistência muito grande, né? Em mudar, né? Uma resistência muito grande em mudar. Eu tô só dando uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta, mas por enquanto nada, então acho que vocês estão entendendo tudo. Eu tenho uma teoria, né? Quando ficam quietos, ou tô entendendo tudo, ou não tô entendendo nada, né? Então vocês me sinalizem aí se vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio, tá, gente? Mas essa conversa não se esgota aqui, a gente pode voltar a falar disso, fazer uma outra live sobre isso, enfim, aprimorar, ou mesmo, né, enfim, tirar dúvidas posteriormente, tá? Então vamos lá, a pessoa rígida, ela é mais resistente, né? E também, como eu falei, o medo de perder o controle sobre as situações é muito grande, né? O medo de perder minha balsa, que eu criei e montei desde pequenininho lá, e fui dando uma garibada nele, arrumando, remendando aqui e tal, pra eu sobreviver, né? Isso é só uma metáfora que eu tô usando, gente, eu uso muito isso. Eu, assim, né? Como assim? Tá segura a minha balsa, não posso. E eu vou perder o meu controle, vou perder o rumo do tudo que eu aprendi. Não é bem assim, Joné, né? Então, é a segurança que a pessoa tem. Mas, no entanto, né, ela não tá percebendo que ela tá perdendo, né? Oi, Tânia, querida, tudo bem? Seja bem-vinda, que bom que você chegou. Então, a pessoa tá perdendo muitas vezes, como eu falei, de ir muito além nesse oceano, né? Muito além, né? De conseguir, né, ter mais, até mais relação com esse oceano que ela tá, né? Então, isso se restringe na medida que eu tenho uma mente rígida. Outra coisa que é muito, muito ruim, né? A gente fala muito hoje sobre flexibilidade e adaptabilidade, principalmente nas empresas, né? Nos negócios, as pessoas que são contratadas com um nível de competência, né, comportamental. A pessoa rígida, ela tem uma dificuldade enorme de se adaptar. Então, assim, a pessoa muda de cidade, não se adapta. Muda de emprego, tem dificuldade de se adaptar. Muda a sua alimentação, tem dificuldade de se adaptar. Precisa fazer um tratamento novo, tem dificuldade de se adaptar, né? Bom, eu teria aqui vários exemplos de rigidez em termos de adaptabilidade, né? Então a pessoa não se adapta, né? Então não se adapta a uma ideia, não se adapta às vezes a uma rotina, não se adapta a um local, não se adapta às vezes novas pessoas, né? Nesse momento de pandemia, gente, nossa, o que a gente está tendo que aprender a se adaptar, né? Se adaptar todos os dias, né? Agora veio esse boom aí dessa piora toda, no Brasil principalmente, né? Quem tá fora do Brasil que tá aqui participando, mas também não tá muito diferente, né? Mas o Brasil tá um caos. O que a gente tá tendo que fazer todos os dias? Se adaptar, né? E aí a pessoa muito rígida, ela tem muita dificuldade com isso, e ela sofre mais, óbvio, né? Porque essa adaptação, ela é empobrecida, assim, né? Então, o que vai enriquecer a minha adaptação é a minha capacidade de flexibilizar, tá?
Então vamos lá, gente. O problema também da pessoa rígida é que ela interfere muito no ambiente onde ela vive. Ela, às vezes, ela torna as outras pessoas também com mais dificuldade de enfrentar a vida, ela trava, às vezes, alguns processos, né? Ela exige, às vezes, muito das outras pessoas, né? E é difícil, às vezes, a convivência, é difícil as coisas tramitarem com um pouco mais de fluidez, porque a pessoa rígida, ela trava muito os processos, né? Processos no sentido amplo da palavra, tá? Então, é isso, né? Tá? Então, o que mais aqui? Eu vou falar pra vocês, pra gente sintetizar e a gente entrar na mente líquida, tá? Então, olha só. Uma extrema dificuldade de comunicação, tá? Um potencial muito grande de ser agressivo nas suas interações e uma dificuldade de ser... Desculpa. E uma dificuldade muito grande em ser colaborativo, né? Ou seja, nas interações também acaba sendo mais restrito, né? A pessoa não consegue muito compartilhar com os outros e sabe ter esse jogo de cintura e aí diminui a capacidade de colaboração, né? A pessoa às vezes acaba ficando mais sozinha, com menos amigos, com menos interações. E a comunicação então super truncada, né? Uma comunicação mais agressiva, às vezes mais impositiva, mais violenta, né? E aí alguns prejuízos então, né? Estresse aumentado, tá? Tânia dizendo que acha que ela é líquida. Nós vamos chegar lá, Tânia. A gente tá terminando a mente rígida. Do que eu te conheço, eu acho que você não é uma mente rígida, tá? Então, eu te conheço relativamente bem, né? Então, tu não é uma mente rígida. Fica tranquila, tá? Mas vamos lá. Então, aumento de estresse fácil. Uma diminuição muito grande na tolerância, né? Na frustração, né? Na tolerância à frustração, quer dizer, uma tolerância muito diminuída, não tem paciência para nada, não tem paciência de ficar esperando em algum lugar, não tem paciência com uma pessoa que fala mais devagar que ela, não tem paciência com uma pessoa que pensa mais devagar, não tem paciência para esperar o delivery, não tem paciência, sabe? Pessoa muito rígida, né? Então não tem tolerância, né? Uma baixíssima tolerância. Aumenta muito o nível de angústia. As pessoas são extremamente indecisas. Parece assim que não é rígido e tal, sabe o que é, mas são pessoas com muita dificuldade de decidir, são quase neofóbicas, né? Medo, né? Do novo, medo e decidofóbicas também, medo de decidir, tá? Muita dificuldade de resolver problemas, não são resolutivas, tá? Dificuldades afetivas e dificuldade no crescimento pessoal e para obter sucesso, tá? Então, uma coisa que eu já tinha falado aqui, só tô sintetizando. E aí a gente sabe, gente, já falamos bastante sobre isso em outras lives, eu e a Roberta principalmente, mas a origem, né? Às vezes a gente for pegar a história da pessoa. Família muito rígida, família muito exigente, pais muito insatisfeitos, nada estava bom, né? Ambientes muito inseguro, né? Pessoa muito insegura, vou, não vou. Então o que a pessoa faz? Se prende na balsinha e fica lá presa, né? Porque tem tanto medo. E, né? Ambiente inseguro na infância gera uma rigidez assim, ó. Né, um nível de controle sobre as coisas e né, bem grande, tá? Beleza? Vamos pra mente líquida, então? Oi, Mila! Tudo bem, querida? Ai, que bom que você veio. Fica por aí pra participar com a gente, se puder. Se não, quem não puder, assiste depois lá no IGTV e no meu canal do YouTube, tá? Gente, vamos lá. Mente líquida, então. Deixa eu conceituar pra vocês. Quem já não teve aquela pessoa no seu contato, nas suas relações, que não tomava decisão de nada, né? Não tomava partido para nada, sabe? Então, mente líquida, a gente falou agora sobre, e a Dani também chegou, a gente tá falando sobre mente rígida, tá? Então, quem não pegou, depois assiste lá essa parte da live. E agora eu vou falar de mente líquida. Deixa eu só ver aqui o nosso tempo. Tá, passou meia hora já. Oi, Caterine, tudo bem, querida? Então, mente líquida, né? Esse conceito de líquida vem do Zygmunt Bauman. Ele é um sociólogo que eu adoro, tá? E ele fala ele tem esse conceito de amor líquido, modernidade líquida. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Tá? Oi, Ju, tudo bem? Que bom que você entrou aqui. Se puder, fica aí com a gente. Então, o Bauman, né, esse sociólogo brilhante, assim, o cara já morreu não faz muito tempo, mas ele é muito bom no que ele escreve, né?
E ele fala, então, de tempos líquidos, né? De amor líquido, de vida líquida, de medo líquido, né? Então, esse conceito vem dali, né? O Walter Rizzo, que é o cara desse livro aqui que eu falei pra vocês, ó, tá? Ele fala do Bauman e ele diz que tirou o conceito dali, né? De mente líquida. O que é a mente líquida? Tá? Então, aquela pessoa que não se posiciona, sabe? Umas frases, eu até separei assim. Sabe aquela pessoa que fala assim, tudo dá na mesma. É tudo igual mesmo, né? É tudo igual. Então não vai fazer diferença. Tá tudo igual, né? Ou vai tudo pro mesmo lugar. Tem? A pessoa fala assim às vezes, né? Depende. Talvez eu vá, talvez eu não vá. Não sei. Conforme vai estar o meu humor. Entende? Quer dizer, cadê o posicionamento fã-clube da Dioneia? Querida. Ai, que bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz. Umas queridonas mesmo. Então, assim... É aquela coisa, a pessoa não se posiciona, entende? Veja bem, o rígido, ele se posiciona. Ele pode ser rígido, mas ele se posiciona. O flexível também se posiciona, mas o líquido não se posiciona. É aquele que faz corpo mole e tal, né? Claro, ele tem alguma situação aí de defesa para isso. Mas vamos ver se vocês lembram de alguém aí que faz, que tem essa mente líquida, né? Então, eu vou falar algumas características, né? Aquela coisa, né? Às vezes a pessoa confunde, assim, Dioneia, mas eu sou uma pessoa leve, pra mim tá tudo bem, então eu sou flexível, né? Não. Entende? Não. Porque assim, ó, vamos pensar se um barco, esquece a balsa lá do exemplo que eu dei, e vamos pensar num barco. O barco tá num rio, num lago, ele tá sem rumo nenhum. Não sabe pra onde ele vai. Então, ele não tá com flexibilidade, porque a pessoa com flexibilidade, ela tem opções. Ela sabe se ela pode ir pro norte, pro sul, pra algum lugar, ficar parado, voltar pra areia. Mas a pessoa com a mente líquida não sabe onde vai. É o verdadeiro deixa a vida me levar, né? E aí a vida vai levando mesmo, porque leva, né? A correnteza vai levando pra onde ela achar que tem que levar. E a pessoa não sabe pra onde ela vai. Então, a mente líquida é uma mente sem rumo. É um barco sem rumo. E não dá, porque a gente tem que ter critério para guiar a nossa vida. Entende? Então vamos ser rígido, pelo menos a gente tem um critério, que é daquilo que eu acredito. Mas a mente líquida é ainda pior, porque ela fica extremamente vulnerável, ela fica extremamente na mão do outro, né? Infeliz, mantendo e cultivando seu próprio medo, porque isso, claro que tem uma base de medo, aliás, todas as mentes têm, tanto a rígida quanto, né? E a flexível também corre riscos e também tem medo, né? Só que ela consegue ter um pouco mais, né, de maturidade, de posicionamento e vai com medo e tudo, aquela velha história, tá, gente? Tânia diz que eu sou flexível, eu acho que tu é flexível, sim, eu acho. Mas a gente tem que cuidar também para às vezes não cair numa mente líquida, certo? Tá? Porque a mente rígida e a mente líquida, elas são... a mente rígida e a mente flexível são bem opostas, né? Tem uma formatação lá de infância que é bem diferente, certo? Mas a mente líquida, que é uma mente mais evitativa, de uma postura mais evitativa com a vida, às vezes ela pode ficar mais rígida em algumas coisas, pode, né? Então é importante a gente também, às vezes, ou é bem flexível, mas às vezes fica em banho-maria, fica assim, a pessoa é flexível, mas daqui a pouco ela não se posiciona, ou se pega não se posicionando, né? Que é uma mente mais líquida, então, tá? Então, a mente líquida, pra gente conceituar, é mais fugidia, mais evitativa, mais apática, tá? Não se interessa por nada, são mais preguiçosos em relação à vida, se acomodam, né? Não fixam em nenhum pensamento, em nenhum posicionamento, critério, tá? Não assumem compromissos. Estão sempre em cima do muro, né? Tá? E isso é ruim para quem convive com uma pessoa assim, é ruim porque assim, essa pessoa também não avança, né? Porque ela tá sempre de corpo mole, né? Mas quando eu falo corpo mole, não é no sentido, eu não quero aqui falar no sentido pejorativo, assim, de falar mal da pessoa, entende? Não. Mas é uma pessoa que ela tem um comportamento mais evitativo, então ela não entra nas situações. Tipo, eu pago pra não me incomodar. Sabe aquele tipo? Pago pra não me incomodar. Tá tudo certo. No fim vai dar tudo certo, né? Não funciona bem assim, né, gente? Beleza? Então, olha só. Tudo é relativo pra mente líquida, tá?
E a mente líquida acaba sendo rasa, superficial, né? Não forma ideias, tá? Evitativo, como eu falei, não arrisca, mimetiza tudo. Tudo bem simplinho, tudo. Não vamos criar problemas, né? Não é uma questão de criar problema. Às vezes a gente tem que ter conversas difíceis, a gente tem que enfrentar coisas importantes, tomar decisões sérias, né? Tomar partido, né? Temos, né? Entende? E o adulto, como eu falo, o adulto saudável faz isso, né? Ok, gente? Então, eu falei pra vocês que é muito importante a gente entender que sempre há um nível de autodefesa nesses padrões, nessas mentalidades que eu tô falando hoje, tá? A gente precisa, e mesmo flexível, né? Só que de uma maneira muito mais adulta, muito mais saudável, mas ele também tá ali se protegendo, se defendendo, cuidando de si mesmo, sendo mais cuidadoso com ele mesmo. Todos nós, né? Tendemos, né? É natural, é inerente que a gente vai cuidar de si. Né? Só quando a gente cai num padrão mais rígido, né? Ou nessa ideia mais de uma mente mais líquida, é muito autodefesa, né? Tá muito exacerbada, tá muito exagerada, precisa ser revista, tá? Essa é a ideia que eu quis trazer para vocês, de duas mentes bem disfuncionais, em contrapartida com a mentalidade, com a mente flexível, que é a mais saudável, tá? Então, bem-vinda, Ieda e Jéssica também, tá? Vamos falar da mente flexível, que é a que eu mais gosto, né? E é a que eu tento desenvolver nos meus queridos que me procuram, meus queridos pacientes, meus queridos, enfim, coaches e pessoas que passam por mim, né, alunos e tal, e as pessoas que estão à minha volta, né? Então, e eu também tento exercitar muito essa flexibilidade, assim, eu trabalho muito isso para ter sempre esse jogo de cintura sem entrar numa rota de fuga, né, de evitação. Então, vamos lá, mente flexível, Tânia, tá chegando a hora da mente flexível. Vamos lá. A mente flexível gosta do movimento, viu, Tânia? Fisioterapeuta. A mente flexível gosta do movimento, é curioso, é explorador, né, no sentido gosta de explorar coisas, ideias, situações, sensações, né? E tem mais bom humor, é criativo, tá? E gosta de testar, né? Então é uma pessoa que se arrisca mais, né? Então o flexível ele se arrisca mais, viu? Ó, Tânia Bock, ó. Trabalha com pilates, fisioterapeuta e excelente em Foz do Iguaçu, excelente profissional. Tem suas clínicas e tudo mais, aí uma pessoa de frente aí nessa área. Então, gente, olha só, falando de flexibilidade, é isso, né? Então, uma pessoa que tem uma mente que, ó, consegue, né, fazer a coisa elástica, coisa esticar, voltar, né? Encurvar, voltar pro ponto, né? Beleza? A mente flexível, ela deixa a porta entreaberta, no sentido assim, ó, deixa eu ver, né? Alguém me falou alguma coisa, deixa eu pensar, deixa eu ver se é isso mesmo. Mas não porque eu duvido, mas eu tenho um pensamento crítico, né? Conceito de pensamento crítico, depois a gente pode ver, se vocês quiserem em algum momento, vocês pesquisarem, depois vocês me perguntam. Mas essa questão bom, vamos ver o critério, por que isso é isso, por que chegou, por que a pessoa pensa desse jeito, de onde que ela tirou, né? Então, fazer as ponderações, bom, pode ser que aquilo ali tenha realmente um fundo de verdade, de razão, de possibilidade, né? Tá? Vocês duas conversando aqui tá engraçado. A Juliane e a Tânia, mas tudo bem, vamos embora. Gente, tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Mas tudo bem, viu, gurias? Eu gosto dessa alegria de vocês aí, tá aqui interagindo. Tá ótimo. A Tânia, riquíssima, bom humor. A Ju também, uma pessoa muito bacana, que eu tô tendo o prazer de conhecer. Vamos embora. Elza, boa tarde, vamos lá. Temos mais uns 20 minutos, eu acho, né, gente? Vamos em frente. Então, olha só. O que acontece? A mente flexível, ela não fica colocando barreiras no processo. Não precisa pedir desculpa, Tânia. Tá tudo jóia, eu me divirto com vocês aqui. E live tem que ser uma coisa descontraída, porque se é pra ser estressante, né? Aí tô fora também, né? É pra ser bom, tá? Pode ter as três, sim, mas normalmente a gente tem mais um padrão, Tânia. Ou a gente é mais rígido, ou a gente é mais flexível, ou a gente ou tem essa questão do líquido, que é bem característico, sabe? A pessoa tem, a gente já vê de longe.
se a pessoa tem, não é a gente psicólogo, né? A gente pode ter uma mente flexível e depois torná-la líquida? Boa pergunta, boa. Pode? E pode tornar rígida? Pode, né? Dependendo das chapuletadas da vida, né? A pessoa pode ir enrijecendo, pode ficando mais dura, pode, né? Principalmente assim, a criança, ela vem com um modelo, né? Isso a gente falou lá no início da live, é aprendido na infância e tudo mais. Então, ela tende a criar uma defesa, uma postura mais rígida, mais flexível, tá? Ou mais evitativa, que seria líquida, tá? Mas, assim, pode, às vezes, piorar a situação. Mas também pode melhorar a situação. Então, se ela tem mais rigidez, ela pode se tornar mais flexível, né? Ela pode dar uma transitadinha ali na líquida, tipo, não vou pegar tão pesado comigo, e migrar, assim que puder, para uma mente mais flexível, que é o ideal. É uma mente mais saudável, uma mente flexível, uma mente mais saudável. Entendam isso, tá? Então, assim, como ajudar uma pessoa líquida, né? Estão perguntando aqui. É trazer a pessoa para refletir, né, Nica? Trazer para refletir, assim, olha, mas eu gostaria de ouvir o que você tem para dizer. A sua opinião é importante para mim. Veja, e se a pessoa não se posiciona, e tentar entender o porquê que ela não se posiciona. Que ela consiga olhar por que tá tão difícil para ela se posicionar e ser tão evitativa em relação às coisas. As decisões da própria vida, as decisões da vida em comum, né? Da vida dois, ou da vida em família, na vida no trabalho. Por que a pessoa fica tão superficial assim, né? Então, o que acontece? Eu acho que essa empatia é muito legal, né? Quando a gente não cai de pau, fulano tá nem aí pra nada. Não, por que essa pessoa tem essa postura mais líquida, mais rasa, mais superficial com as coisas? Instigar a pessoa, olha, por quê? O que acontece que às vezes tu não dá a tua opinião? Pra mim é muito importante que você diga o que você pensa, né? Pra gente chegar num consenso. Porque ninguém é dono da verdade, gente. Ninguém é dono da verdade, ponto. Perfeito, Ju. Medo de não agradar. Isso é um ponto, né? Então, o nível de autoexigência é tão grande, e isso tem história, como eu falo para vocês, né? A gente precisa endereçar bem isso, né? E saber de onde vem e, né, às vezes, poder levar isso de volta, no sentido de, bom, eu sei de onde vem, eu preciso, né, reendereçar isso e tirar isso de mim, porque senão adota essa postura, certo? Mas tem muito medo de perder o controle, de não ser gostado, de não ser aceito, de não ser aprovado, né? Medo de ser insuficiente, né? Então, a rigidez vai muito para esse caminho, sim, né? Da autocobrança, né? Tá? De não atender as expectativas. Acho que o medo deve ser forte em mentes líquidas. As pessoas líquidas, né, com mente líquida, são muito evitativas, porque o medo é muito grande, né, de enfrentar e acontecer alguma coisa, né, então, até de se posicionar. Então, não é rígido, é líquido, porque justamente assim, se eu me posicionar, né, eu também posso ir mal nessa história, né, tá? Como exercitar para ter uma mente flexível, né? Bom, é isso, assim, primeira coisa é a gente poder pensar, né, Daniel? Pensar nessas coisas todas que a gente está falando. Assim, primeiro, identificar qual a minha postura, qual a minha atitude mental, né? E de onde isso vem, né? Um padrão aprendido que já não faz sentido, né, Daniel? Porque às vezes não faz mais sentido. Aquilo é algo que eu aprendi, que eu configurei, né? Que eu fico dando corda para isso na minha vida, mas às vezes já não precisa mais, porque as pessoas já estão me aceitando melhor, elas já conseguem. Porque, veja bem, muitas vezes a cobrança é muito mais interna do que externa, né? Uma outra situação que eu acompanhei essa semana, eu perguntei assim para a pessoa, né, fez a sua exposição e tal, flexibilizou com ela mesma, uma situação desafiadora, e eu sei, o que aconteceu? Nada, né? Uma pessoa ou outra não gostou, não aconteceu nada. Então, muitas vezes está nessa vida o imaginário, Daniel, de que assim, vai acontecer uma coisa muito grave, que eu não posso me expor, que eu não posso, né, ser mais flexível, né, tá? E eu vou falar mais pra frente, eu vou falar um pouco aqui, né, de como exercitar isso, né, de como a gente também desenvolver mais isso, tá? Só para terminar aqui o conceito de flexibilidade, mas fica aí. Gente, quem mais quiser perguntar, tá? Eu vou compondo aí também um pouco das perguntas que vão surgindo. Então, veja bem, a pessoa flexível, ela se abre para a opinião do outro,
ela quer ouvir o que o outro tem para dizer, né? Por mais difícil que seja, né? Saber se conhecer, a Tânia falou aqui, saber, é o autoconhecimento que a gente tá falando, é de onde que vem, por que eu tenho esse padrão, por que eu preciso disso, né? Será que eu posso tentar? E quando eu digo tentar, é tentar aos poucos, gente. Não é assim, se jogar de... Não, vamos tentar aos poucos, né? Como é que eu faço? Bom, eu tenho uma situação que é bem mais simples do que outras tantas que eu tenho dificuldade de ser flexível. Tenta, faz aquela tarefa aquela semana, né? Coloca lá uns registros, lá uns lembretes para você durante a semana, se você quer resolver uma coisa na sexta-feira, na segunda já coloca algumas, né, ali, quais são os prós e os contras, né? Quais são as vantagens que eu tenho de conseguir determinada flexibilidade, né? Quais são as minhas ameaças, será, né? E ter isso mais claro para ter um pouco mais de domínio, de controle sobre a situação, não ir, né, tão vulnerável. Claro que não precisa, né? Agora eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer o contexto das coisas, olhar as coisas realmente como elas são, porque tem uma distorção, muitas vezes. A pessoa rígida, ela tem uma distorção, até mesmo a líquida, ela tem uma distorção que as coisas vai ser um caos, e que elas não vão conseguir dar conta. Entende? Que vai desmoronar, ou que alguém vai cair em cima, ou que vai ser muito ruim. Entende? Isso tudo, muitas vezes, é muito mais fantasia, na maioria das vezes é mais fantasia. A crença é muito mais fantasiosa do que a realidade. E sempre é melhor lidar com a realidade. Por isso que vale a pena a gente ir adiante, dar os passos, né? E se testando pouco a pouco, né? Tá, gente? Que mais eu quero falar para vocês? Então, assim, ó, eu quero falar um pouquinho de 3 princípios. Deixa eu ver aqui o tempo, tá? As crenças limitantes nos matam, né, Tânia? As crenças limitantes nos matam, né? Porque a gente fica com aquilo ali fixo, já não tem mais nada a ver, já não corresponde tanto à realidade, porque eu não fico trabalhando elas, né? Então eu fico preso naquilo, e é uma ideia que tá defasada já, e eu tô ali achando que aquilo ali ainda existe, né? Que aquilo ainda vai acontecer comigo. Então é muito importante olhar pro hoje, olhar pro momento e ver se realmente é isso que tá pegando, ou se eu tô criando, né, cultivando esse monte de crenças que elas já são defasadas muitas vezes, né? Oi, Thalita, tudo bem, querida? Seja bem-vinda, tá? Então, olha só, 3 princípios que eu acho legal falar pra vocês de mente flexível. Veja bem, exceção à regra, caminho do meio e pluralismo, tá? Então, exceção à regra é um princípio para quem quer ter mente flexível. O caminho do meio, quem já não ouviu falar nessa palavra, né? Essa expressão, caminho do meio, gente, caminho do meio, nem 8, nem 80. Vamos ver qual é ali né, o que tá mais razoável, né, para eu fazer, entende? Então, sem radicalismo, mas sem jogar a toalha, né? Eu tenho que me posicionar, eu tenho que estar na pista, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, ok? Entende? Mas sejamos razoáveis, né? Então, e o pluralismo, daí, o que o Walter Rizzo fala sobre isso, que eu achei legal. Ele até dá um exemplo, né? O que é exceção à regra? Ele conta de uma história de que ele tá no avião e uma mulher grávida, vou contar bem rapidinho, tava do lado dele e ela tinha a parte de classe econômica e a classe, a primeira classe. E a grávida pediu para a aeromoça, por favor, deixa eu ir ao banheiro da primeira classe, porque ela tava na classe econômica, né? E porque eu tô grávida e tal. E a aeromoça nem pensar. Não, é regra. É uma regra. Então, assim, veja, exceção a regra é uma forma de flexibilizar, né? Então, uma regra é essa, tá morrendo alguém, eu vou lá, né? Então, porque a regra é essa. Tem vários exemplos, né? Não vou nem falar disso agora. Mas o fato, assim, né? Vamos falar de morte agora, por favor. Mas o fato é que, assim, olha só a flexibilidade, né? Às vezes assim, ó, tem que ver o que é razoável ali, o que é, né, o mais ponderável. Um exemplo de esse outro princípio, um outro princípio que ele fala que é caminho do meio, né, que é realmente, de novo, o meio termo, né, aí ele dá uma outra experiência da escola, quando ele era pequeno, que o professor era muito ogro, muito rigoroso nas suas avaliações, né, e com a didática que estava já duvidosa. Daí um coleguinha, uma vez, corajoso, foi lá e disse, olha, eu acho que tem alguma coisa errada, porque todo mundo vai mal nessa matéria. Todo mundo, 95% da turma reprova. E aí o professor virou para ele e disse assim, é que aqui é uma turma de imbecil, né? Então deu, acabou, fechou. Não, quem sabe, será que a minha avaliação tá boa? Será que realmente a minha didática tem que melhorar?
sabe? Não. Então, assim, não é isso e pronto, né? Então, caminho do meio. Eu gosto muito dessa expressão. Tem até, né, muitos filósofos falam sobre essa teoria, né, sobre essa ideia do caminho do meio, vale a pena, né? Confúcio, o budismo fala dessa história do caminho do meio. É interessante esse equilíbrio, né? E o pluralismo, o que que é, tá, gente? É essa questão, assim, ó, de ver, de aceitar, né, o outro, né? A pluralidade, né? Tem diversas culturas, isso, o budismo fala, né, Mila? Confúcio também, né? Tem um livrinho que eu conheço que é, né, da filosofia do Confúcio, que fala que é caminho do meio. Não tá aqui, senão eu ia mostrar pra vocês. Não tá comigo aqui. Então ele até tem uma historinha assim que ele fala, né, que o homem chega no túmulo da sua esposa e leva flores, né? Aí tem lá um ancião chinês, leva um pote de arroz, um negócio de arroz, assim. Aí ele fala, por que você tá levando arroz se ela não vai voltar para comer? Assim como a sua esposa não vai voltar para tirar as flores, né? Então, assim, meio grosseira essa história, mas eu quero contar porque, assim, aceitar as diversidades, a pluralidade, as opiniões diversas, isso é um princípio de flexibilidade, né? Porque cada um tem a sua verdade também. Mesmo que não seja aquilo que é compatível com você, mas é a verdade daquela pessoa. E a gente tem que considerar a verdade do outro, né? Aquilo é muito importante para ela. Ela construiu aquilo muitas vezes e cultivou aquilo muito tempo dentro dela. Então, exceção à regra é importante, o caminho do bem é importante, o pluralismo é importante também. Tá, gente? Talvez, Daniel, isso ajude um pouquinho você a ver como exercitar essa questão e ter empatia, com certeza, né? Exercitar um pouco essa questão, tá? Gente, tem uma pergunta que eu coloquei no meu story essa semana que eu acho legal trazer aqui, eu acho cabível, que é o seguinte, ó. Qual a diferença, Janaia, entre flexibilidade e permissividade, tá? Ah, mas como que eu sei que eu não tô sendo permissivo, né? Então, algumas pessoas interagiram lá no meu Instagram, né? Como é que eu sei? Aí, né, um amigo meu, acho que até tá aqui, o cara falou com os filhos, às vezes eu tô sendo permissivo, eu tô sendo flexível como pai, né? Na educação, nos nãos, né? Às vezes com adolescente isso é difícil. Os pais se confundem, né? A gente se confunde, né? Tá? Que bom, Daniel, que tu gostou das 3 dicas aí, tá? Dos 3 princípios, tá? Outra coisa importante, assim. Então, vamos lá, vamos pensar na questão da diferença entre flexibilidade. Eu pensei sobre essa pergunta e também me coloquei na minha pesquisa, vendo sobre isso e tal. E eu pensei assim, o que para mim coloca ali uma diferença crucial é a questão do critério, né? A pessoa com flexibilidade, ela tem critérios próprios, ela tem, como ela tem um pensamento crítico, ela é pluralista, ela pondera, né? E o permissivo permite. Ele não tem nem a flexibilidade, ele já passou, foi, deixa ser, né? Então não tem critério, é o barco sem rumo lá no oceano que a gente falou no início, ou mais para trás, entende? Então permissividade, né? Eu coloquei assim, uma atitude permissiva não escolhe, não tem critério, só permite que aconteça, não tem flexibilidade, né? Aliás, a flexibilidade não faz parte, né, de uma pessoa, porque assim, ela nem entra em questão se tem que flexibilizá-la, nem computa isso, certo? E a mente flexível considera, discrimina, avalia, analisa, busca, né, o que é melhor para si e o que é melhor para o outro, tá? Ok, gente? Beleza? Tudo ok, gente? Todo mundo ligado aí? Deu para aprender alguma coisa com esse papo? Eu gosto muito de falar desse livro, eu sempre falo, tá? A Carol Dweck, ela fala de mindset fixo e mindset de crescimento. E o mindset fixo tá ligado com essa mentalidade rígida, né? E o mindset de crescimento tá ligado com essa mentalidade flexível, tá? Então, assim, super indico esse livro, eu gosto muito dessa autora, e ela estuda profundamente sobre esse processo da flexibilidade mental, tá? Então, é o que tá por trás, o mindset de crescimento, que é esse mindset que faz a gente andar pra frente, faz a gente crescer em vários sentidos, ter sucesso, se desenvolver, ser uma pessoa melhor, tem a ver com mindset de crescimento, não com mindset fixo, tá? Então, vale a pena a gente abrir mão, tá, gente? E olha só, eu vou colocar aqui algumas coisas que diferenciam, assim, uma mente flexível de uma mente rígida, e nós temos 5 minutos, beleza? Olha só.
Os rígidos, a mente rígida, são dogmáticos, então querem ter poder sobre as suas ideias e a do outro, impõem ideias, então é muito dogmático, né? Isso é ruim, tá? Porque uma mente flexível não propõe isso, imposição de saber, de conhecimento, de verdade, de opinião, né? De vontade, né? A minha vontade que conta, não, tá? Então vamos embora. Dogmáticos, amargos. Normalmente as pessoas muito rígidas, elas são mais amargas, tá? O bom humor ali não rola solto, tá? E o bom humor é muito importante. Eu vou fazer uma live sobre bom humor ainda em março, tá, gente? Final de março eu vou fazer uma live sobre bom humor, que é uma virtude, tá? É uma virtude de caráter, é uma força de caráter. Bem legal, vou falar sobre isso. São normativas, ou seja, apegadas às regras, são preconceituosas, são simplistas, ou seja, superficiais. Ah, é isso e deu, tal, é o que eu penso, acabou, não tem rodeio. Né? Sai cortando cabeça, né? E são autoritárias, né? Exercem bem o abuso de poder. São extremamente inassertivas, tá? Com uma comunicação mais violenta. Em contrapartida, o flexível, olha só que legal, são analíticos, entende? Então eles analisam as coisas, tá? Eles são bem-humorados, eles são inconformistas. Não, bem assim, como é que é isso? Me fala melhor, não entendi. Deixa eu entender melhor isso aqui. Mas não é pra dar na cara do outro, né? Pra duvidar, é pra entender. Não, só um pouquinho, deixa eu, né? Então, não tá bom hoje, vai ficar melhor. Então, um inconformista nesse sentido. São imparciais, né? Não fico trazendo a coisa só pro seu assado, né? Pra sua verdade. São mais complexos no sentido da visão holística, né? Então, tem essa coisa de uma visão mais complexa, mas em termos de entender mais, uma visão de conjunto, uma visão sistêmica, uma visão holística. E são mais pluralistas, certo? Que é isso assim. Então, a gente está vivendo num universo cheio de diferenças, cheio de saberes, cheio de, né, enfim, de diversidade, e a gente precisa ter essa empatia, como a Tânia falou. Gente, eu acho que é isso. Vamos ver aqui. Ai, falta 3 minutos aqui no meu celular. Não sei se eu entrei exatamente às 5 horas, mas acho que sim. E é isso, né? Tá bom, gente? Eu agradeço demais a presença de vocês. A gente manteve um número bom de pessoas aqui, né? Umas podem ficar, outras não, mas eu acho que um número legal pra gente poder levar esse assunto. E é um assunto que eu vou trazer mais vezes porque eu adoro. Tem muito a ver com tudo que eu acredito. Oi, Ana! Chegou agora no finalzinho. Depois você assiste, tá? Você que se interessa também pelo assunto aí, andou interagindo comigo essa semana. Depois você assiste lá no IGTV e no YouTube, tá, gente? É isso, ok? Eu agradeço demais a presença de todos vocês, o carinho, os coraçõezinhos, né? E eu espero ter ajudado um pouco nesses conceitos com vocês, com as referências bibliográficas, tá? E eu fico à disposição pra gente conversar outras vezes, né? Em outros momentos, tá? E aí, oi Guilherme, tudo bem? Meu sobrinho querido. Que bom, Rafa, que tu gostou, Tânia. Eu desejo um final de semana excelente pra vocês, né? Vamos lá, atrás da nossa flexibilidade, tanto física quanto mental, tá? Porque eu acho que a gente pode acertar mais. Acho não, tenho certeza. A gente pode acertar mais, a gente pode ser mais feliz, a gente precisa, né? Tá melhor nesse momento da nossa vida. Tá bom, gente? Fiquem bem, se cuidem. E até a próxima live, próximo vídeo. Certo? Ó. Eu mostro o livro, claro, aqui, ó. Gente, o livro, tá? O livro A Arte de Ser Flexível, tá? Do Walter Rizzo. Bem legal. Ele tem outros livrinhos, assim, de bolso, como esse, bem legal, né? Tipo Amar e Depender. Tem um outro lá também, Saber Dizer Não. Ele não é tão caro, bem legal, tá? Eu comprei uns 4 dele de uma vez só e adorei. Uma linguagem bem fácil, bem bacana, vocês vão gostar. E é um bom livro também para dar de presente aí pros rígidos ou para os que são mais líquidos. Gente, ó, beijo, tá? Fiquem bem, se cuidem. Obrigadão. Tchau, tchau.